E aí vocês já ficam sabendo, ficam preparados para não precisar se expor ou comentar. Então vamos lá. O primeiro encontro nosso aconteceu no dia... Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. No dia 25/7, tem mais ou menos uma semana. Uma semana e pouco. E eu comentei algumas coisas sobre o histórico do NoFap, como começou, o nome. E aí nós passamos para a questão da masturbação à pornografia, o histórico, a questão religiosa por trás, a questão cultural, todos os pressupostos sociais, os percentuais de alguns pontos interessantes. Por exemplo, eu comentei que 9% dos consumidores de pornografia afirmavam que tinham vontade de parar e não conseguiam. Um Instituto Kinsey. 17% das pessoas que acessam conteúdos pornográficos na internet têm problemas de compulsão sexual. Foi alguns dados que eu tinha passado. E trouxe também alguns pontos positivos e negativos no NoFap e abrimos para as perguntas. Esse segundo NoFap eu vou tentar ser mais breve, mais rápido no conteúdo, porque alguns reclamaram que ficou cansativo e eu quero ouvir mais de vocês. A gente vai partir para a parte prática mesmo. E vocês vão poder questionar, perguntar e tirar dúvida o tempo que vocês desejarem, puderem aí. E eu aguentar aqui também. Então a primeira sequência eu não vou fazer, ok? Os primeiros tópicos que eu vou trazer aqui para vocês. Sim, antes de começar, eu vou avisar também que quem quiser participar do grupo do GPL, que não conhece ainda, que está aí, basta entrar no meu WhatsApp privado, falar por que, deseja para quê, que eu mando as informações básicas, o texto inicial do que se trata o GPL, e dá o primeiro nome, a idade e o estado, para eu colocar hoje no final da tarde, junto com os outros que estão me pedindo também. Bom, então, o que acontece? O interesse pelo NoFap é aquela preocupação, né, em relação, basicamente, ao processo da masturbação e à pornografia, que se alega muito que interfere na vida diária de todos os jovens, principalmente aqueles que têm uma compulsão. O que eu chamo de compulsão e predisposição. Uma predisposição é aquele fato em que a pessoa pratica 1 ou 2 vezes na semana a masturbação, ou uma vez ou outra o processo do assistir a pornografia, o consumo. A compulsão já é um caso praticamente diário ou várias vezes ao dia. E aí isso já pode ser caracterizado como um transtorno, a depender da intensidade e os conflitos e a complexidade que isso traz. Geralmente incapacita, né, o controle do comportamento por esses excessos e também encobre uma série de outros sentimentos, uma série de outros diagnósticos e compulsões que a gente vai estar comentando. São pensamentos e fantasias desenfreados, obsessivos, né? E traz experiências negativas. Atrapalha também tanto no profissional, o pessoal e nos relacionamentos íntimos com as namoradas ou os namorados. Uma outra coisa que eu venho aqui comentar é que a gente não vai estar restringindo a sexualidade de ninguém aqui, ok? Então eu vou estar falando aqui para héteros, para homos, para trans, bis, e aí eu sempre trabalho dessa forma com os jovens, de uma forma bem flexível, sem tabu, sem preconceito, sem nada disso. E também já vou avisando de antemão que eu não aceito nenhum tipo de ironia, crítica, zombarias, discriminação ou preconceito. Tanto no grupo do GPL, que o pessoal já me conhece, já estão todos preparados, como em qualquer webinar que eu faça. Então vocês estão disponíveis
para falar tudo que vocês desejarem, ou pensarem, ou perguntar. E eu peço que não façam isso, porque senão vão ser chamados a atenção, vai ficar desagradável, eu posso retirar da sala, certo? A questão da pornografia e da masturbação gera aquele também complexo de culpa entre os participantes, principalmente se for religioso, ou problemas orgânicos, físicos, porque se expele vitaminas, proteínas, sais minerais, zinco e vitaminas, né? E a depender da quantidade, traz naturalmente uma fraqueza, como também problemas psíquicos em relação à memória. Estou só retomando alguns pontos aqui. Um estudo feito em 2013 pelo jornal of Sexual Medicine informa que 26% dos homens que procuram tratamento por disfunção erétil tinham menos de 40 anos de idade. Em 2012 também foi feita uma pesquisa com 367 militares americanos e constatou que entre 18 a 25 anos, uma grande parte já possuíam disfunção, apesar de serem muito jovens. Então, fiz essa abertura apenas para a gente entender alguns pontos. Para falar sobre o NoFap, a questão do desejo psíquico, que esse webinar vai ser mais direcionado para a área psíquica, não tanto orgânica, a gente precisa entender e explicar a vocês alguns pontos da nossa infância, da nossa história, em relação à sexualidade desde a fase enquanto bebês, porque faz parte da compreensão do que eu vou estar fazendo. Eu peço que vocês prestem bem atenção, porque se eu retomar algum ponto, vocês já estarão lembrando. A sexualidade ela não começa na fase da adolescência ou juventude. A sexualidade é muito ampla e se inicia desde recém-nascido. A criança, desde a fase oral, né, ainda bebê, ele já tem um desejo pela compulsão do peito materno, que é aquele fato da sucção, né? Então, a sexualidade que já é o desejo por um outro corpo, o corpo feminino da própria mãe, que é a fase já da fisiologia, e aí onde envolve o afeto e o carinho. Depois ele passa para a fase anal, que é com alguns meses nascido, até da faixa de 1 ano, 2. É onde ele começa a sentir a sensação ao defecar. E no processo da defecação, a mãe estará limpando, né, a asepsia, tanto do ânus da criança como o pênis. E isso gera um prazer. Consequentemente, também o processo do próprio afeto. Depois nós temos, nos 4 a 5 anos, a fase fálica. Deixa eu ver se tem mais aí. Só um minuto que eu vou ver se tem mais algum problema no link. Se tiver, eu tenho que abrir outro. Bom, retornando. A fase fálica é a fase que é a descoberta dos órgãos genitais. É quando começam a perceber a diferença entre o órgão masculino, que é o próprio pênis, e um órgão feminino, que é a ausência do pênis, que é nas meninas ou na própria mãe. E aí começam a ser os questionamentos. Já entra na fase dos 4 a 5, tem algumas crianças que são precoces aos 3 anos, né, e inclui a curiosidade. Depois nós temos a fase da latência, que é o período já dos 6 a 7 anos, em que ele começa a curiosidade sobre como ele veio ao mundo, como ele foi gerado, como ele nasceu no ventre, na barriga da mãe, como é que os macacos nascem, como é que as cegonhas trazem, aquele processo todo. E por fim vem a fase genital, que já é a pré-adolescência dos 10 aos 12 anos. É quando a criança começa a desejar um outro corpo, né? Ele começa a sentir as sensações dos órgãos genitais, do testículo, da vagina, dos seios,
das partes íntimas do corpo, né? Os meninos começam a desenvolver a musculatura, a testosterona, a progesterona, os pelos, os órgãos crescem, o corpo, né? A massa muscular, a massa óssea. E aí começa esse processo. Até quando ele vem a puberdade. E a puberdade vem, lógico, com a questão da descoberta do sêmen e o prazer pelo orgasmo. E aqui onde praticamente se começa a sexualidade de uma forma prática mesmo, né? A forma adulta. Nesse processo, nós temos o desenvolvimento da libido. A libido, ele é chamado por Freud em 1920, 1930, ele já desenvolve essa ideia, que significa pulsão. Pulsão por instintos sexuais. É uma energia que é desenvolvida pela própria psique. São fenômenos psicossociais, né? São impulsionados pelos hormônios do corpo e todo o contexto também da pressão interna psíquica com um envolvimento com outros amigos, com outros colegas, com os comentários, com o despertar dos hormônios, nesse processo todo. Então a libido, ela não está relacionada apenas também à sexualidade. A libido está relacionada também à questão desse desejo, essa predisposição ao contato afetivo e às carícias. Então o coito, para fora de 1910, ele é uma expressão já do ato, da cópula, do sexo, que já é uma prática do contato mesmo, das genitálias, né, da penetração, do processo com a vagina ou com ânus, ou até o próprio sexo oral faz parte de sexo. E muitas vezes alguns jovens me comentam e falam: eu sou virgem, né, alguns adolescentes, e perguntam algumas questões. Eu falei: não, você não é virgem. Aí, mas eu nunca fiz nenhuma penetração. Aí eu falei: tá, o que é que você já teve namorada? Já? E aí começa. E alguns até me relatam: não, já fiz sexo oral, já fizeram em mim, né, já fizeram masturbação, até quando criança mesmo. Então a virgindade não se perde basicamente quando se torna adolescente, quando se torna um adulto. Okay? Bom, essa sexualidade começa a se manifestar na atividade através de um grande número de pulsões, né? E essas pulsões são fortalecidas pelas zonas corporais erógenas que começam a tomar forma no corpo e começam a se acentuar, independente do prazer, independente do objeto. O objeto aqui na linguagem psicanalítica, ou seja, é aquilo que a pessoa busca, é o desejo por algo, né? É um desejo psíquico por ter, por se apropriar de alguma coisa. Esse desejo libidinal, ele pode se tornar uma... eu peço que feche, por favor, as câmeras e os sons. Lucas, você pode fechar aí, Lucas, Jonas? A câmera e o som? Bom. Então, esse desejo, ele pode se tornar uma angústia, a depender do nível do afeto e da percepção, né, e a significação, a representação que isso pode ter na vida de qualquer sujeito, de qualquer indivíduo. E essa pulsão é sempre de forma simbólica e muitas vezes inconsciente. Nós não nos programamos ter desejos, sentir vontade, nós muitas vezes não programamos ter um processo de ereção, ou sentir a própria atração com outra pessoa ou um outro corpo, seja lá masculino ou feminino. Bom, nessa pulsão libidinal, que ela já inicia desde a fase da infância, ela é constituída pelo que nós chamamos de id. Id são os desejos natos do ser humano, que está relacionado à selvageria, aquilo que é nato do próprio organismo, assim como a fome, a sede,
a sensação de defesa, de raiva, de ira, muitas vezes são constituídos pelo próprio id, é da essência do ser humano, que também essa libido faz parte, e ela é desenvolvida como também a sexualidade. O ego já está relacionado à questão do senso crítico pessoal, à justiça, né, ao intelecto mesmo, que ele é consciente. E o superego, na psicanálise, nós entendemos como o arcabouço social, cultural. São todas aquelas pressões que a sociedade nos impõe indiretamente, através, desde cedo, pela educação, pela família, pela escola, os professores, o trabalho, os colegas, o grupo que nós fazemos parte. Então, são regras morais e sociais que nós nos submetemos, nós temos que nos adequar enquanto seres que vivemos dentro de um grupo, um país, uma região ou nação. Então, esse processo social, psíquico, né, ele tem todo um mecanismo ideológico, em que ele envolve tantas regras legais, através do Estado, do governo, temos as regras educacionais pela família, nós temos as regras religiosas através da igreja ou de algum tipo de religião que sempre nos traz isso. E essas regras acabam comprometendo a nossa psique de alguma forma. Por quê? Existe um conflito entre a força do id, que é aquela pulsão inata do próprio sujeito pelo desejo da sexualidade, da força da libido que eu expliquei, com todo o contexto das regras sociais que inibem esse desejo desenfreado do id. Então, é a força do superego social com o desejo nato orgânico do id, psíquico. E essas pressões sociais e culturais vão estabelecer limites, né? Limites, leis sobre abuso, feminicídio, sobre abuso sexual, abuso emocional. Entra questões legais, civis, criminais, entra a questão dos dogmas religiosos. Então, nesse processo da pressão, nós, enquanto sujeito, temos que tentar nos adequar, ok? Entre a nossa própria vida interior, como a questão externa. No processo dessa libido, né, entra-se o ato e a prática da masturbação, que é aquela descoberta do corpo, onde o jovem adolescente sente a sensação do orgasmo. E, logicamente, é prazeroso essa sensação e cria-se um hábito, que ele pode ser eventual ou se tornar constante, depender das pressões externas que o sujeito não consiga administrar. E aí se torna aquela compulsão que eu falei anteriormente. Associado a isso, nós temos a pornografia. Né? Como eu já tinha falado na live anterior, a pornografia é associada à facilidade, à agilidade, à conexão, à intimidade. Você pode acessar no celular, no computador, em qualquer local, praticamente qualquer sistema eletrônico. E de uma forma egocêntrica, própria, em que é uma exaustão dessa satisfação. A pornografia, psiquicamente, ela traz a fantasia, através essas fantasias, quando vem à tona no processo, quando está se assistindo, traz também algumas reflexões inconscientes desde a infância e que não é perceptível e não é controlável. E essas lembranças podem vir associadas a recalques, a alguns traumas sexuais também. E pode envolver a perversão, pode envolver a questão do ato voyeurista, exibicionista, sádicas e masoquistas. A questão da perversão é aquilo em que é abominável à sociedade, né? Ou que é muito estranho. O voyeurismo é aquilo que está relacionado a contatos, a imaginações sexuais exageradas,
com animais, com situações, com abusos, com estupros e tal. E também a apresentação do próprio corpo, né? A exposição do corpo. Aí é aquele fato de que alguns jovens gostam de utilizar, né? Ou utilizam a webcam ou sites pornôs em que as pessoas estão ali se exibindo. O exibicionismo faz parte também um pouco do voyeurismo, essa expressão do corpo, onde a pessoa transfere da psique aqueles desejos, aquelas sensações eróticas para que um outro ou uma outra possa estar visualizando. O sadismo na sexualidade é aquela sensação de provocar na outra pessoa uma dor, gemidos, gritos, sofrimento. O sujeito sente prazer nisso, que está relacionado também a um processo psíquico infantil. Eu não vou estar aqui relatando, detalhando. O masoquismo já é aquela relação de sexo com sofrimento. Né? Ele sente o desejo ou só sente a sensação, o ápice do orgasmo e o prazer quando ele está sentindo algum tipo de dor, tortura. Né? Então já são casos parafílicos da sexualidade, que requer, a depender do conflito ou se gerar sofrimento, um acompanhamento e tratamento mesmo. Então Stoller, já em 1991 e 93, já falava que está relacionado, como eu falei, fantasia, perversão e gênero. É um terceiro fator. O gênero na sexualidade já faz parte da identidade do sujeito, com que tipo de sexo ele se identifica, como macho ou fêmea. Está relacionado a escolhas, a preferências, né? Está relacionado a todo o contexto da criação. O gênero está relacionado à própria sexualidade, como o sujeito se identifica, como ele deseja o outro sexo, se do mesmo gênero ou de um gênero diferente, naquela preposição do hétero ou o homo. E tem os bissexuais também, né, que eles optam pelas duas preferências. E, ultimamente, a relação dos góis, que também eu comentei na aula, que não vou estar definindo aqui. Então, essa pornografia, ela provoca um estímulo sexual. Né? E esse estímulo da pornografia, tanto ele é pessoal, diríamos assim, isolado, ele é um estímulo secreto, né, particular, traz também repressões e recalques pelas lembranças, né, e ao mesmo tempo uma repugnância e reações de asco. Ou seja, quando ele está assistindo, ele perde o controle e quer ver sempre várias e várias cenas e vários filmes em contextos e situações diferentes. E à medida que ele vai assistindo esses vídeos, ao passar dos meses, ao passar dos anos, ele vai entrando no processo de degradação, de perversão. Ou seja, as imagens pornográficas simples já não fazem mais sentido e eles querem sempre algo mais forte, mais pesado, ou uma quantidade, uma variação de imagens. Porque o nosso psiquismo ele não se acomoda, né? Ele sempre busca variedades e maior intensidade. E aí está relacionado ao processo da dopamina. Né? A dopamina, você começa a se gerar artificialmente a partir da pornografia e chega um momento que não há uma satisfação. Então, exige-se uma carga cada vez maior e maior descontroladamente da dopamina. Então, assim, nós já estamos começando a falar sobre a questão do fugimento, né, da eliminação ou o excesso desses comportamentos que já não são mais tão normais. Então, essa pornografia com a masturbação gera-se tensões, né? Tensões internas e muitas vezes desequilíbrios psíquicos. Até o ponto em que acontece algo enfadonho.
né? E aí começa a se cansar e chega a um ponto em que muitos começam a perceber que está trazendo alguns problemas. Problemas tanto físicos como cansaço, perda de memória, como eu falei, atenção, como desvios sociais, né? Não consegue mais se concentrar, perde-se a atenção e chega ao ponto que percebe que não tem sentido. E por mais que se consuma pornografia, por mais que tenha, gere essa dopamina pela questão do orgasmo artificial, né? Acaba no final do ato do processo aquela sensação do cansaço e do esvaziamento, né? Por quê? Porque não existe um outro objeto. Não é um objeto de fetiche artificial, físico, né? Material. Um objeto de contato. Não existe mais uma relação. Não há uma companhia, uma outra pessoa do lado que possa estar também satisfazendo. Nesse processo evolutivo da pornografia com a masturbação acontece a disfunção, como eu tinha falado anteriormente no início dos percentuais. A disfunção erétil no mundo e na vida prática. Por quê? Com o hábito da pornografia existe um condicionamento psíquico também. O que eu tinha falado no primeiro webinar, ou seja, o hábito de manipular o órgão genital, a questão da pressão que usa com a mão, se gera uma adaptação orgânica no pênis, nas genitálias, como também uma adaptação psíquica. E aí existe aquele controle, né, de postergar ou acelerar o processo do orgasmo que é natural e que acontece. E, consequentemente, vai acontecer essas disfunções. Por quê? Além da adaptação do autoerotismo, o que vai acontecer é uma adaptação a essa dopamina, a esse orgasmo. E na prática, não funciona da mesma forma. No processo da penetração, a pressão da vagina, a temperatura, a lubrificação, o contato, a questão do envolvimento, do cortejo, do relacionamento, dos afagos, da carícia, né, dos beijos, do abraço, o estímulo é totalmente diverso, totalmente diferente. Então é por isso que existe muita dificuldade, né, já de se conseguir o mesmo nível, a mesma intensidade da ereção. Porque a fantasia da pornografia leva o sujeito a um contexto psíquico. A prática do ato sexual envolve sensações, sentimentos, emoções e um outro nível e outros hormônios estão envolvidos no processo. Então, existe toda a diferença. E aí os cientistas chamam de um procedimento neurocognitivo de alterações, que também acontece a nível físico, nos neurônios cerebrais, como a nível químico também acontece. Ou seja, as transmissões da dopamina entre os neurônios, cria-se um hábito entre as sinapses dos próprios neurônios. Philip Zimbardo, né, que era um psicólogo de Stanford, ele já dizia que o problema é quando mais você faz isso, né, a masturbação, cria-se um centro de recompensa do seu cérebro, que perde a capacidade de excitação de uma forma natural. Miller ele traz sobre a pornografia um comentário interessante. Ele diz: não apenas passamos da interdição à permissão, mas à incitação, à intrusão, à provocação, ao forçamento. O que é o pornô, senão uma fantasia afirmada com uma variedade própria para satisfazer os apetites perversos em sua diversidade? Nada melhor do que a profusão imaginária de corpos se entregando a um se dar, a um se pegar, para mostrar a ausência de relação sexual. Bom, então, essa fantasia ela se torna compulsiva,
perversiva, incestuosa em relação aos pensamentos e, ao longo do tempo, destrutiva. Schiaparelli, em 2004, ele diz que a pornografia é o erotismo esvaziado de afeto. E a gente percebe que tem todo sentido, porque é uma autoestimulação. Então, ela é, na verdade, uma excitação com tensão física que se transforma em, possivelmente, uma angústia, né, um esvaziamento do sujeito e uma insatisfação. Ou seja, ele se atinge naquele momento o clímax pelo orgasmo ou um descansamento no sentido físico do corpo, porque ele descarrega na corrente sanguínea alguns hormônios que trazem um relaxamento temporário, mas logo em seguida aquela sensação de solidão, né, de vazio, né, que todos aqui já sabem perfeitamente como é isso. Bom, então essa questão da falta do afeto, né, por estímulos artificiais, traz esse sofrimento psíquico. E a depender do sujeito, do indivíduo, pode trazer uma série de outras consequências, como nós chamamos na psicanálise de processo melancólico. Ou, num caso mais grave, como a psicologia traz, uma depressão mesmo. E tem casos que precisam de acompanhamento psiquiátrico, né, para se tomar alguns produtos e ansiolítico, a fim de manter o equilíbrio emocional até o acompanhamento terapêutico mesmo. Então, a pornografia é quando o sujeito, ele na verdade não dispõe de recursos psíquicos, ele não tem uma companhia, não tem um afeto e não tem esse objeto. Acaba condicionando um padrão de excitação e necessidade, sempre em busca dessas novidades constantes. Max Planck, em 2014, ele descobriu que quanto mais pornografia os homens consumiam, menor é o estriado cerebral, ou seja, o centro da recompensa do cérebro. E quanto mais pornografia alguém consumia, menor a resposta desta área a fotos pornográficas. Aquela questão da eterna insatisfação. Mas eu vou trazer um outro ponto aqui para vocês em relação à libido e à sexualidade. Algumas pessoas, alguns jovens, eles se omitem, né, e eles entram no processo da abstinência. Por necessidade, por conscientização, ou pelo próprio procedimento do NoFap. Só que o que eu sempre digo nos grupos e comento é que a libido, essa pressão que eu sempre falei desde o início da sexualidade, que começa desde a infância, ela não pode ser destruída, não pode ser aniquilada, porque faz parte da psique e do organismo humano. Então, se essa libido ela não tem uma vazão, ela não chega-se a essa satisfação plena, ou não se pratica o ato da autoerotização, da masturbação, ela acaba gerando uma pressão pulsional psíquica e essa pressão começa a apresentar alguns sintomas. Pode surgir nervoso, ansiedade, insônia, pode surgir alguns pensamentos libidinosos, alguns pensamentos exagerados sexuais, né? O sujeito também pode procurar, naturalmente, inconscientemente, alguns escapes dessa libido, né? Para satisfazer toda essa pressão que não foi resolvida. Ou pode adoecer, né? Ou ele pode transferir para outras áreas. Essa segunda possibilidade de transferência nós chamamos na psicanálise de sublimação. Ou seja, ele acaba naturalmente transferindo esse sintoma para alguma coisa que ele pratique, tipo artes,
ele pode levar para o estudo, para a leitura, ele pode levar para viagens, relacionamentos, o esporte exagerado, ele pode levar para, de alguma forma, né, expandir essa energia psíquica. É tanto que os grandes pintores da Renascença, os grandes artistas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, que eram inteligentíssimos, eles tinham uma libido muito forte, estudos relatam sobre o histórico desses homens, e que eles acabavam, através das artes, como pintura, música também, de uma forma que extravasavam esta energia. Nós temos também escritores, né, mestres, pessoas assim, extremamente inteligentes, que são uma forma de escape dessa energia do mundo fantasioso. Relacionado agora à psicologia, né? Os psicólogos eles acreditam que o indivíduo, quando ele reage, ele está diante da pornografia, ele se torna eufórico, né? Às vezes tem a necessidade de dormir e possui pensamentos exagerados, né? Muitas vezes descontrolados, inclusive já comentado por mim. Se torna um comportamento, ou ele adquire um comportamento que não se consegue evitar depois de um determinado tempo e não se consegue também controlar os pensamentos. E é aquela sensação de o tempo todo estar pensando em sexo, estar lembrando das imagens dos filmes, lembrando das práticas, lembrando das companheiras, dos companheiros que já tiveram. A sexóloga Vera Ribeiro, ela traz um comentário no blog dela que fala que se passa do gosto para o vício em pornografia quando há um consumo, se torna um comportamento repetitivo. E isto prejudica o desenvolvimento psicológico e afetivo do próprio sujeito na sua vida relacional e vida profissional. O excesso dessa compulsão pode gerar também aquele sentimento, como eu já falei, de solidão, desespero, depressão, né, agravada, e baixa estima. Por que baixa estima? Nesse processo da solidão, o sujeito se sente desvalorizado, incapaz de buscar, enfrentar ou ter uma companhia para satisfazer. E ele começa a comparar as fantasias com o desempenho prático em sua vida. E não é a mesma coisa e nunca vai poder ser. Mesmo porque, como eu falei no primeiro webinar, aqueles vídeos pornográficos geralmente se passam horas e horas gravando. Os homens eles tomam produtos para se conseguir ter uma dilatação e a ereção peniana durante muito tempo. As mulheres, elas muitas vezes usam lubrificante e até xilocaína na vagina para aguentar o ritmo das fricções da penetração. Não é simples, são pessoas que são treinadas para aquilo. Tem alguém ali do lado de fora que está sempre comentando como fazer aquela posição, aquela situação. Eles estão fingindo o tempo todo sentir aquela sensação. E como eu falei também, tanto se vocês observarem a pornografia, eles só ejaculam no final das imagens quando eles estão pressionando muito o pênis, justamente por causa da pressão da câmera, da iluminação, das pessoas que estão em volta. E eles ficam muito tensos e nervosos. A tensão, nervoso e ansiedade vai trazer problema em relação à ejaculação e o próprio orgasmo, né? Naturalidade. Segundo a Associação Americana de Pediatras, o consumo da pornografia aos jovens traz problemas seríssimos de infidelidade no relacionamento, nos casamentos, e a ideia de que as mulheres são meras, ou os homens se tornam meros objetos de satisfação sexual. Ou seja, surge a insensibilidade pelo contato,
pelo afeto, pela companhia de uma outra pessoa. E a própria insensibilidade de gerar o prazer no outro. Cria-se a sensação do egoísmo, do autoerotismo. E aí chega-se ao ponto, em alguns casos, precisar realmente de um acompanhamento, uma intervenção terapêutica, onde precisa se criar uma série de novos hábitos para se readaptar a ter prazer, a admirar a vida de uma forma diferente. Gerar-se a dopamina de uma forma natural, sem artificialidades, e que o sujeito comece a sentir o prazer e a companhia de uma outra pessoa. E aí invoque a satisfação. E se crie novos desejos de uma forma totalmente diferente daquele mecanismo das fantasias. E aí vem as técnicas de controle, tem a questão da fala, do discurso, do desabafo, dos pacientes. Por quê? Como eu falei anteriormente, a pornografia ou a compulsão pela masturbação juntamente, muitas vezes ela não está separada ou desassociada a conflitos da infância. Como eu falei desde o início. Em algum momento daquela fase, oral, anal, a latência, a libidinal, a predisposição à adolescência, pode ter acontecido alguma disfunção e gerou um conflito, e esse conflito vem à tona de alguma forma de uma compulsão. E aí, em algum momento, surge a oportunidade, através da libido exagerada e pela pornografia. E aí exacerba esses sentimentos, exacerba esses sintomas e vem à tona de uma forma descontrolada. Por mais que o sujeito entre numa sistemática de NoFap, ou ele tente se controlar, ele crie regras, ele começa a estabelecer, se não tiver acompanhado, ele pode gerar maiores conflitos, maiores problemas, baixa autoestima por não estar conseguindo, dentro daquele prazo desejado, e almejar aquele ponto ideal que ele queria. E também fora os próprios problemas relacionais. No sexo com ansiedade, aquela questão da disfunção erétil ou da antecipação do orgasmo no processo do coito, que é o próprio sexo, na prática. Bom, eu tentei aqui fazer um resumo, dessa vez trazendo para a questão psíquica. Vou lembrar mais alguns pontos apenas. Orgânica, como eu trouxe da outra webinar, mas não vou aprofundar. Quando você está no hábito diário, ou várias vezes descontrolado na masturbação, além da produção excessiva pelo processo da ejaculação do sêmen, existe um aumento da produção dos espermatozoides, existe um aumento natural da testosterona, que é a demanda do corpo, consumo específico, às vezes por mais alimento, alguns até emagrecem, porque suga-se as energias do corpo, as vitaminas, porque a descarga na ejaculação no homem é grande, e a gente sabe que depois da segunda, terceira processo de orgasmo e ejaculação já existe um enfraquecimento orgânico. Quando entra no processo da abstinência violenta ou não feita de uma forma regressiva e acompanhada, pode gerar também incômodos nos testículos, pelo costume do excesso de produção, e dores no abdômen, dores nos testículos também. Isso pode acontecer. Pessoal, que eu estou lembrando assim, os pontos todos são esses. Mas o NoFap, quem trabalha com esses conceitos, eles nos informam alguns pontos positivos. Eles dizem que traz maior felicidade, a depender, lógico, concordo, do controle desses picos de dopamina emocionais, maior confiança,
Também pode acontecer, depender do controle, né, da estima, o aumento da autoestima. Maior motivação, sim, inclusive maior desenvolvimento pela busca, pela atração, né, sexual também. Pode reduzir a ansiedade, como também pode aumentar, a depender do contexto, a depender do indivíduo. Uma maior aceitação, sim, também um desenvolvimento do físico, do corpo, pela questão da melhor distribuição da testosterona, dos equilíbrios hormonais. O jovem, o sujeito geralmente tem mais energia, mais força, mais saúde para fazer um esporte, e aí desenvolve, né, também a capacidade dos músculos, um maior desempenho físico, e também a questão, até comenta-se em relação à espiritualidade. Aí já está relacionado aos que são religiosos ou espirituosos. Nós temos também os benefícios físicos, né? Já citei alguns: o crescimento muscular, o aumento das energias, o foco, a concentração naturalmente, né? O desvio e a atenção vai ficar mais concentrada, maior resistência, inclusive imunológica. Que a partir do momento que você não está tensionando psiquicamente, voltado para essa compulsão, quando não está desgastando essas energias, o zinco principalmente, você vai ter um aumento da defesa imunológica e na saúde. Melhor desempenho também em relação à disfunção, antecipação erétil e uma qualidade dos espermatozoides, sim, de alguma forma. E, consequentemente, o humor pode ficar descontrolado, né, pelo controle da dopamina, como também pode ser e se tornar descontrolado a depender do que a pessoa já tem, né, de predisposições. Poderá dormir melhor por esses controles hormonais, um alívio das tensões, do estresse, sim, poderá acontecer. E nas mulheres, a depender da situação, diminuição das cólicas menstruais e dizem, inclusive, que é um menor, outros já dizem que há um maior risco para câncer de próstata, por causa da questão do uso, né, dos líquidos da lubrificação da próstata, que acontece antes do processo da ejaculação. Bom, pessoal, tentei aqui correr, fazer um resumo, a gente já tem 1 hora que eu estou falando praticamente sem parar. E eu gostaria agora que a gente vai começar a abrir para os questionamentos, que é a parte mais interessante, a parte prática, as dúvidas, os que anotaram aí ou memorizaram alguma pergunta, algum questionamento, pode começar, quiser trazer algum caso de um amigo, um colega ou pessoal, e lembrando que eu estou gravando, né, essa webinar para vocês não se sentirem responsabilizados ou obrigados a se expor. Quem quiser abrir a câmera, sabendo desse processo aí, da gravação, poderá abrir o microfone. Não precisa estar falando de si, mas falando de alguém, algum outro caso também. Vou ver aqui se tem mais algum comentário no chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, também pode digitar as perguntas, não podendo estar usando o microfone, e eu vou estar lendo para todos e vou estar respondendo. Ok? Espero que eu tenha tentado resumir nesse segundo webinar já de uma forma psíquica diferente para vocês. Está aberto aí a oportunidade agora. Quem será o primeiro? Pode abrir o fone, ou o som, ou a imagem. Pronto, estou aguardando aí o primeiro, por favor. Ou querer trazer algum exemplo de alguma situação, algum contexto também. Pode falar, pode perguntar, pode tirar alguma dúvida. Bom, primeira questão aqui foi posta no chat. Felipe, se a pornografia incentiva a masturbação,
E se o indivíduo não vê pornografia e tem a vontade de se masturbar mesmo assim, como o Senhor explica isso? Sim, lógico. A pornografia é um dos maiores estimulantes do processo que dispara esse desejo da libido. Mesmo porque nós homens somos diferentes das fêmeas, das mulheres. A nossa estrutura cerebral é diferente. Nós temos muito mais testosterona do que elas possuem muito mais progesterona, nós também temos, mas uma quantidade bem menor. Nós somos muito visuais. Né? Nós desejamos pelo que nós vimos, como também nós somos espaciais, nós temos um poder geométrico de visualizar muito maior do que eles. Então, quando nós estamos visualizando, estamos estimulando o córtex cerebral e aí, naturalmente, o cérebro vai mandar para os órgãos genitais uma maior irrigação sanguínea e vai haver a ereção, né? Ou seja, o pênis ou o pau vai ficar duro, né? No jargão popular e comum. Se você corta a pornografia ou você consegue reduzir a pornografia, consequentemente você vai conseguir reduzir essa intensidade e o desejo da masturbação. Se o indivíduo ou o jovem ele não visualiza a pornografia, né, aí você pergunta, ele vai continuar? E se ele continuar e tiver o desejo da masturbação? É natural que isso aconteça. Inclusive durante um bom período, pela questão do condicionamento da mente, dos hábitos. É aquela questão de que a pornografia durante muito tempo habituou, condicionou. Então é preciso passar por um processo de readaptação, uma questão regressiva do hábito, até conseguir, de novo, ir diminuindo essa pulsão libidinal muito forte. Só que na fase da adolescência é muito mais difícil, porque é o momento da explosão da testosterona. É quando os seus hormônios estão muito fortes, que é o processo de desenvolvimento dos músculos, dos ossos, do crescimento, né, dos órgãos genitais também. Até a psique está consumindo muita energia, porque seus neurônios cerebrais ainda estão no processo de formação. Um momento também que a personalidade está sendo desenvolvida, além de dúvidas e uma série de pressões, e é uma fase de muito conflito. Então é natural que aconteça, né? Só que isso vai diminuindo à medida que vai se conseguindo reduzir a pornografia. Rodrigo, pessoal, só digitem no chat, por favor, eu peço se vocês não tiverem jeito, porque é melhor perguntar porque interage melhor mais conosco, ok? A retenção a longo prazo, a pergunta de Fábio, pessoal, Fábio, a retenção a longo prazo pode prejudicar o indivíduo de alguma maneira? Se essa retenção for no sentido orgânico, Fábio, semiótico, ou semi, o que acontece? Com o procedimento regressivo do hábito, da ejaculação, pela masturbação, você vai começando a passar por um processo de adaptação. Seu organismo vai começar a produzir menos sêmen, menos espermatozoides. Então ele vai se adequando a essa quantidade menor. Mas não elimina, não vai parar. E nós sabemos que homens, principalmente jovens, produzem de 200 a 400 milhões de espermatozoides diários. E isso vai se acumulando nas glândulas dos testículos, naturalmente. E é o que eu falei anteriormente, que pode gerar os incômodos, pode gerar as dores nos testículos, principalmente se a pessoa tem muito hábito, ou estava muito condicionada a esse hábito compulsivo. Então vai se gerar esses incômodos, pode gerar essas dores. Eu já conversei com jovens, que eles chegavam a um ponto de ter que sentar na bacia mesmo, de água gelada, para os incômodos. Não pode sentar em local quente, né? Vou até advertir, água quente, morna, não pode, porque você está destruindo as suas espermátides, que é a produção, as suas células que produzem espermatozoides, e pode se tornar infértil, né, com o tempo com esse hábito.
Então tem que ser uma água gelada ou fria para aliviar os incômodos. E, naturalmente, o organismo vai se encarregar de expelir, é o que nós chamamos da poluição noturna. Aquela questão de quando você está dormindo, você fica ereto e começa a ter alguns sonhos ou pesadelos que está no banheiro, ou está urinando, ou está tendo alguma relação sexual. O seu próprio cérebro vai mandar um comando para os órgãos genitais e você vai ter a ejaculação. Aí você levanta, faz asepsia, se limpa, né? Tem cuidado para não ficar dormindo também sem roupa, você pode melar lá o colchão, o lençol e aquela problemática toda. Então, vai gerar, infelizmente, incômodo. Como também a densidade do espermatozoide ele vai ficar mais denso, mais grosso, né? A cor do espermatozoide também ela vai se tornando de um pouco com gelo, né, embranquiçado com transparente, vai se tornando um pouco mais branco, e aí ele vai ficando creme ou até amarelado claro. Se o sêmen ele se torna de uma forma amarela intensa, aí já tem que se procurar um andrologista, um urologista, porque provavelmente é sinal de inflamação ou infecção em alguma parte do corpo ou dos testículos. Fábio Bueno, tá, já respondi. Edinaldo Souza. A pergunta: se não fosse a masturbação, será que seria, ou será se o pênis, né, a rola, seria bem maior, já que não estaria sendo sufocada? Essa eu estou tentando entender. Tá. Se não fosse a masturbação, será que a rola seria, o pênis seria maior? Bom, eu estou entendendo que você está associando a prática da masturbação pela questão da fricção da mão ou com o objeto, sei lá, com o que for, apertando, né, manipulando. Se eliminasse isso, poderia desenvolver um aumento peniano. Olha, não tem uma correlação fisiológica masturbação com tamanho do órgão genital. Tamanho no sentido de comprimento ou, diríamos, largura, né, envergadura, tal, ou inclusive inclinação. Né? Tem homens que têm inclinação para cima, para a esquerda, para a direita, tem um giro na uretra, né? Tem vários formatos diferentes. Então o que acontece? Não tem. Por quê? O pênis, quando ele fica ereto, é porque ele se encheu de irrigação sanguínea. Pênis não são músculos, né? Como às vezes se comenta em alguns grupos na fé. Não é músculo. São vasos cavernosos, são nervos, né, vasos sanguíneos que ele se enrijecem e aí ele cresce, como também ele fica mais largo. Então o fato de você manipular ou estar apertando para sentir o clímax, o orgasmo, a ereção, a ejaculação, não pode ter uma relação direta. Agora, o que pode acontecer é os jovens ou as pessoas, os homens que param durante um bom tempo a masturbação, no momento que tem essa ereção, enrijecimento sanguíneo, poderá apresentar um desempenho maior. Né? Por quê? Porque ele passou vários dias, várias semanas, sem enrijecer esses vagos sanguíneos, então ele pode ter uma facilidade, um enrijecimento, ou seja, um processo de ereção mais firme. Né? O pênis pode ficar mais ereto, mais duro, mas não tem associação. Como também dizem que existem exercícios que aumentam o tamanho, ou algumas técnicas. Isso não é provado cientificamente, esses aumentos. Né? E o que eu acredito que pode acontecer é a questão do enrijecimento sanguíneo mesmo. O pênis ele cresce até uma determinada idade, na adolescência, e depois ele para, assim como a altura nos homens. Só que existem alguns produtos, que eu não vou citar os nomes, que eu não quero aqui estar orientando e nem indicando esse tipo de produto para vocês, porque esses produtos químicos, com o tempo, não faz bem a ninguém,
que ele promove um enlarguecimento, né, um pouco do pênis, né, e um maior enrijecimento sanguíneo, que dá a impressão de que ele cresceu, que ele enlargueceu, né, que de fato não é tão substancial. Edinaldo Souza, isso. Ralan, espessura. Ralan, você pode abrir o microfone para perguntar ou digitar direito, que eu não entendi sobre a espessura aí, ou se foi esse último comentário que eu fiz aí. Felipe, de novo. Ô pessoal, eu preferiria que vocês usassem o áudio. Sinceramente, porque assim, eu já estou falando há mais de uma hora, eu estou começando a ficar rouco, minha voz é grave, e acontece isso comigo. E aí, se puderem, não precisa abrir a câmera, vocês podem só abrir o áudio e fazer a pergunta direto, os que puderem. Os que não puderem, digitem que eu tento falar. Vamos lá, o que o Felipe fala. Vocês estão acompanhando o chat, pessoal? Eu peço que vocês abram também o chat aí para a gente estar lendo junto. O que causa as poluições noturnas? A resposta poderia ser óbvia. Seria porque o indivíduo vê pornografia e tem pensamentos que tragam o desejo. Mas se o sujeito estiver evitando a pornografia, esses pensamentos perversos, praticando o NoFap, mas mesmo assim está tendo essas poluições noturnas. O que seria então responsável por causar isso mesmo, evitando tudo isso? Aquela questão, lembra que eu expliquei desde o início? Libido não tem como se eliminar. Então, a poluição noturna ela é originada da pressão que essa libido exerce sobre o pensamento e o cérebro, fisicamente e psiquicamente. Você não tem como eliminar o desejo sexual, a pulsão sexual, né? Porque é nata do próprio homem, da nossa natureza, né? Nós nascemos com ela e ela se desenvolve na adolescência. Então, a poluição noturna ela é necessária. É uma válvula que o próprio organismo, o próprio corpo tem de externar, expelir esses espermatozoides que estão acumulados. Então, não é algo que vocês possam se preocupar, nem devem se preocupar. Porque se vocês se preocuparem muito com isso, vai se gerar um outro problema psíquico, né? Vai gerar um conflito, uma neurose, uma outra questão. Então, ocorre quando o organismo vai expelir. Agora, quando a pessoa está acostumada durante muito tempo à masturbação, à pornografia, e ele começa a reduzir, naturalmente o corpo vai acompanhar essa tendência em expelir esses espermatozoides. E é por isso que acontece muito nessa fase da readaptação, na diminuição da pornografia e masturbação. Mas eu lhe garanto, Felipe, que com o tempo, esse procedimento, esse ato do organismo vai diminuir. Agora sim, a poluição ela pode acontecer também, mesmo que durante o dia você não se masturbe. Ou seja, se você está visualizando imagens, filmes, pornografia, ou num ambiente que tem muitas meninas, muitas jovens, muitos rapazes que têm atração, sentem desejo, você está despertando essa libido durante o dia e à noite você vai ter esse retorno dessas lembranças de uma forma inconsciente. A poluição noturna não é controlável pelo consciente, porque ela é involuntária, ela é inconsciente da psique do homem. Você pode ter uma poluição noturna até inclusive uma bexiga cheia de urina. Aí você pode ter a poluição, ficar ereto, e aí o seu cérebro irá interpretar essa bexiga cheia, né, esse incômodo que está acontecendo, como se fosse um desejo sexual. Aí você vai ficar ereto, e aí ele vai confundir essa sensação orgânica, trazendo a libido, e aí você vai expelir em forma de poluição. Né? Isso acontece muito também, principalmente depois das 3, 4 horas da madrugada, quando a bexiga já está muito cheia e acontece esse episódio. O Edi Júnior. Poluição noturna não é um mecanismo natural que o corpo faz... Cadê? Subiu para ele, deixa. Peraí. Que o corpo faz parte liminar. Isso, Edi. Exatamente isso aí. Eu já expliquei.
E aí, Adriano, vamos lá, sua pergunta. Temos muitos canais de NoFap, de crescimento pessoal no YouTube, que pregam inúmeras coisas sobre a retenção seminal. Sim, nós sabemos. E outros fatores sociais. Desde que conheci o NoFap, e nos grupos que participo, percebo que muitos jovens meio que idolatram esses youtubers. Sim, também já chamei atenção sobre isso e discordo. E às vezes ficam meio bitolados com o que é pregado, ou também preocupados, né? Às vezes, personalidade é muito mudada aonde seguir tais canais e quando não se conquista os ditos benefícios do NoFap. Os seguidores desses canais ficam frustrados. Sim, Adriano. O que é que acontece? Esses jovens, que geralmente são jovens que criam esses canais, eles fazem algumas pesquisas, eles assistem outros vídeos de médicos, urologistas, eles tentam assistir também outros NoFaps, e aí eles criam uma técnica própria e até podem conseguir realmente reduzir a intensidade, a forma e tal. Só que a maneira, né, o jeito, a forma como eles passam essa superação desse desejo libidinal para outros jovens se torna uma preocupação do desempenho. Ou seja, o jovem que está assistindo acredita naquele desempenho daquela pessoa, daquele rapaz, aquele jovem, e aí ele tenta aplicar. Muitas vezes não consegue. Por quê? Cada indivíduo, cada sujeito tem um organismo, uma história, um físico, um corpo, uma estrutura, tem uma criação, uma educação, uma família, amigos, colegas, estudo, escola, faculdade, né, conflitos, problemas, recalques, traumas completamente diferentes do outro. Nós somos seres únicos. Não existe outro igual, idêntico a nós. Pode ter algumas características físicas, inclusive já acompanhei jovens gêmeos, em que atendi os dois. Né? É bem interessante e fascinante a situação. Um desses jovens, ele tinha sofrido, né, abuso sexual durante muito tempo na infância com outros meninos, depois outros adolescentes. Ele desenvolveu uma questão de um medo, conflitos pessoais muito grandes, ele se tornou quase um sociopata. E o irmão gêmeo, fisicamente idêntico a ele, não passou por isso. Criado pelo mesmo pai, a mesma mãe, teve também, eles têm duas irmãs, e é um jovem hétero, sem problema nenhum em termos de atração pelo mesmo sexo. Ele tinha atração pelo sexo oposto, né, naturalmente. E ele tinha muito menos conflitos do que o irmão. Então, assim, não é a questão apenas orgânica, mas a questão individual. Fora a questão das demandas e a predisposição genética que nós herdamos. Né? Já existem estudos aprofundados, especialistas, pesquisadores, cientistas, em que nós já herdamos uma carga de tendências psíquicas, de tendências, de características, de preferências, predisposições, inclusive ao uso de álcool, ao uso de drogas, predisposição à depressão, à ansiedade, a transtornos. E, inclusive, tem uma pesquisa recente que eu lembrei, que foram feitas com camundongos. E foi descoberto que traumas e pressões psíquicas causadas a um ser humano durante um bom tempo foi repassado geneticamente aos filhotes, aos descendentes. Por incrível que pareça. A medicina, a neurologia e a bioquímica, né, e a biomedicina vêm desenvolvendo muito essas pesquisas com DNA, que trazem muitas informações nossas.
E um outro fator que acontece, Adriano, para acabar de piorar a situação, é que eles, às vezes, postam nos grupos na fé e começam a querer concorrer, né? Ou no processo do próprio exibicionismo natural. Eu consegui uma semana, eu consegui um mês, eu estou a 100 dias, eu estou a 300 dias, eu estou a um ano. Mas me explica como foi que ele conseguiu chegar aquele ano, né? Quantas quedas, recaídas teve, o que é que ele precisou fazer. E aí gera uma expectativa nos demais. Essa expectativa não atendida gera-se um conflito. E o conflito baixa a estima. E aí pode-se gerar outras questões. E eu sempre digo que esses youtubers eles não acompanham nenhum participante ou seguidor. Eles postam os vídeos e aí o jovem, se tiver algum problema, vai ter que se virar só ou procurar um terapeuta ou um urologista depois. Então, existe também esse fato da super expectativa, os superpoderes, como você comentou aí, os excessos, os exageros. Muita coisa que tem no Nofeto, eu diria que é mito ou fantasia. Ok? E mitos ou fantasias que você pode desenvolver psiquicamente e se tornar uma realidade. Evandro disse que concorda. O Edi Júnior chama doutor. Olha, aceito, respeito vocês me chamarem de doutor, sem problema nenhum, mas eu vou alertar que eu não tenho um doutorado. Assim como médicos, como terapeutas, né? Poucos têm doutorado, mas se quiserem chamar de doutor, pode tranquilamente, pode me chamar de Léo, de psico, Leonardo, cara, né? Amigo, irmão, não tenho nada contra isso aí. Aí Edi fala, doutor, você acha que o uso de antidepressivo pode ser bom durante o NoFap? Bom, Edi, depende. O antidepressivo, o ansiolítico, ele precisa ser prescrito por um psiquiatra, que é um médico que faz um curso de psiquiatria. Nós, psicanalistas, psicoterapeutas espirituais, ou psicólogos, ou terapeutas de grupo, psicodramas, ou terapeutas de acupuntura, de yoga, musicoterapeutas, não podem prescrever remédio. Nenhum tipo de produto químico, principalmente de tarja vermelha, que requer receita, né, prescrição médica. Quando eu vejo que existe um caso extremo no atendimento de ansiedade ou nervoso, o que eu faço? Eu, às vezes, sugiro alguns chás naturais, alguns produtos à base de erva, em comprimido ou cápsulas, que você pode encontrar em qualquer farmácia, que são naturais, e alerto que a quantidade tem que ser um comprimido ou 2 no máximo durante o dia. Ou falo que deve ser usado apenas em casos de extremo estresse, cansaço, e de uma forma moderada durante um tempo. Depois, no processo terapêutico, a pessoa vai se reconhecendo, vai se entendendo melhor, vai evoluindo, ressignificando a sua própria vida, vai superando. Agora, casos extremos, como uma depressão profunda, uma ansiedade como um transtorno, então precisa de ser orientado para ir para um psiquiatra. Assim como os psiquiatras também nos orientam, nos enviam pacientes para fazer um acompanhamento conjunto, que é o ideal. Até o paciente conseguir superar, e aí ele vai reduzindo a carga do remédio, a quantidade, vai trocando também os fármacos, o paciente vai superando e com o tempo acaba deixando o remédio, o produto. Afinal, estamos restaurando os receptores de dopamina, sim, e serotonina, naturalmente, com a abstinência, sim. Li na internet que o paroxetina, fluoxetina, ajuda no tratamento da disfunção. Esses produtos podem reduzir a questão da ansiedade, mas não pode criar uma dependência orgânica e psíquica. Então,
como se também comenta muito no Nofé. Meu desempenho está assim, não agarrei a mulher, não fiz isso, eu sou um fraco. Alguns fazem alguns comentários no grupo, com desestimulados, desmotivados. E às vezes transfere para o desempenho sexual, o que não é da sexualidade. Como assim? Eu digo que a sexualidade ou a pornografia, em alguns casos, é a ponta do iceberg. O que está imerso é o que é inconsciente. Ou seja, é toda a sua trajetória e sua história. Então, se você já tem uma predisposição, se você já tem um histórico de sofrimento, de perseguição, de abusos emocionais, abusos físicos, abusos sexuais, ou estupro, alguma coisa desse nível, consequentemente, existe uma tendência a transferir isso para o momento do ato sexual através de uma disfunção erétil, de uma antecipação, um prolongamento do orgasmo, e até a escolha dos próprios parceiros ou parceiras sexuais. Então, já conversei com alguns, lógico que eu não vou citar nome de nenhum de vocês aqui, do grupo da FEP, alguns do grupo do GPL em particular, que eu disponho 1 ou 2 dias na semana para fazer isso de forma gratuita, de vez em quando eu atendo um, e por confiarem, falar alguns assuntos muito particulares deles. E chegamos à constatação, no atendimento rápido, em que o problema não era da sexualidade. O problema era muito maior, muito enraizado, em que estavam simplesmente transferindo. Apesar de não ter sido um trabalho aprofundado, ser mais superficial, mas aí eu tentei esclarecer essa questão. E teve casos, inclusive, que eu alertei. Alertei que precisaria de um tratamento psiquiátrico e um tratamento terapêutico urgente. Urgente, porque eram casos, inclusive, preocupantes, casos até fatais. E acontece. O Adriano, de novo, ele fala: acompanho alguns canais, mas bem poucos. Retenho o que acho que me agrega. Sim. Como sou cristão, tenho buscado algo mais voltado à espiritualidade, como os de alguns pastores que falam sobre pornografia do ponto de vista bíblico. Mas cada um segue o que acha necessário ao seu crescimento. Bom, Adriano, essa webinar ela é direcionada à questão psíquica e como eu não sou médico, urologista e psiquiatra, não é da questão orgânica. Embora algumas informações eu pesquise, eu tenha, e no curso a gente também aprende e é repassado porque é necessário. Não é religiosa também, o viés aqui. A questão espiritual, voltando para o cristianismo, que você está me trazendo, e por trás disso tem a sensação da moralidade, tem a sensação do superego, dos princípios, dos fundamentos cristãos, tem toda a carga do processo do conhecimento, da concepção bíblica, e o viés são outros. Tem algumas orientações de líderes, pastores, eu acompanho, já trabalhei, e também faço a questão de psicoterapia espiritual no sentido de cura interior, resgatando o histórico, que é um viés um pouco parecido com a psicanálise, mas não é psicanálise, é um pouco parecido, que promove uma repressão desse desejo, ou seja, uma orientação para se conseguir um controle dessa libido. Mas, mesmo também sendo teólogo, eu vou lhe dizer que os conceitos bíblicos, eles são morais. Eles não são especificamente orgânicos, físicos, e eles não têm um padrão de uma sequência técnica e teórica
para fazer um acompanhamento psíquico. O acompanhamento que pode ser feito em relação à psicoterapia espiritual. Né? Isso vai depender do sujeito, como ele entende, como ele aceita, como ele respeita essa ideologia cristã, como ele foi desde pequeno participante, fiel, né, desses lugares, ou dos ministérios, ou dos cultos. E muitos que tentam entrar na fé depois já de adultos, num hábito compulsivo grande, apresentam alguns problemas. E aí eu discordo, em partes, de alguns ensinamentos desses líderes. Porque eles transmitem como se fosse algo muito simplório, fácil de se conseguir, não, você tem que parar porque isso é pecado. Mas até a explicação do que é pecado, o porquê é pecado, quais são as consequências desse pecado, a interpretação exegética, homilética, hermenêutica daqueles versículos, que não podem ser isolados, eles têm que ser numa compreensão do contexto de toda a Bíblia, podem trazer mais aflições e conflitos do que soluções e resultados. Né? E o que eu vejo muito é que, infelizmente, o que acaba acontecendo, principalmente com adolescentes, é que partes deles saem desses ministérios por causa de alguns exageros, algumas pressões. Temos, lógico, muitos líderes de jovens, muitos pastores, né, conscientes, obreiros, diáconos que estão contribuindo, estão ajudando, né, são conscientes, eles tomam para si de uma forma empática a dor do outro. Mas o que eu escuto de muito relato, de muito jovem, não é agradável. E aí alguns até estranham comigo. Mas eu posso conversar, Léo, com você de tudo. Eu não tenho medo, não tenho receio, você não trabalha com tabu. Porque nem é apropriado se trabalhar com jovem tabu e adolescente. Porque os assuntos geralmente são relacionados à sexualidade. Né? Não tem como, é a fase de vocês, é a vida, a questão da estrutura, hormônios, é natural. Então, assim, concordo com muitos deles e discordo também de alguns procedimentos, de alguns líderes que acabam transferindo para o púlpito, né, ou exigindo de outros aquilo que eles mesmos nem conseguem. O Jesus já nos falaram que são, né, em partes, né, a parte ser pouco caiado, hipócritas. Né? Eles querem que a gente carregue algo exacerbado, exagerado. Não a todos. Né? Explicando novamente, não estou generalizando. E também não estou discordando. E aí é assunto para uma outra webinar. Né? NoFap dentro da espiritualidade ou religiosidade. Se quiser, você até propõe lá no grupo de GPL. E a gente entra na fila dos temas para a gente estar discutindo isso aí. Corretor me quebrou aí. Também sou cristão. Eu gosto de assistir vídeos, assim também ajuda bastante. Sim, Evandro. Ajuda, acrescenta fé. Né? Eu venho observando pesquisas também de ministérios de igrejas norte-americanas sobre os resultados da fé. E aproveitando, né, vou trazer aqui um ponto sobre a questão de que, como a fé contribui ao NoFap, né? Ou a redução dessa compulsão. Os jovens que eles têm uma preferência ou desenvolvem um ritual de algum tipo de reflexão, seja ele no yoga, em algum tipo de outra religião, temos várias, pesquisas científicas já vêm comprovando que tem uma tendência maior de ter um equilíbrio emocional. Por quê? Quando a pessoa está refletindo, meditando, rezando ou orando, é comprometido e ele tem esse hábito constante ou diário e por um tempo prolongado, por mais de 10, 20, 30 minutos diariamente, é estabilizado os hormônios, principalmente a serotonina, que é o hormônio da felicidade. E esse hormônio ele vai controlar essa pulsão
cerebral, vai controlar esta libido e vai melhor organizar esse desejo energético, essa pulsão. E aí tem uma tendência maior de conseguir com mais facilidade e reduzir também essa compulsão. Viu? São estudos comprovados, eu inclusive tenho esse material, o nome desses hormônios eu posso também depois passar. Viu, Adriano? Me lembre lá no GPR. Fábio, obrigado, Fábio, diz que o papo está ótimo. Infelizmente eu estou tendo que ler tudo aqui. Se eu não ficar rouco até o final, a gente vai ler. Eu gostaria muito que você pudesse falar, mas vamos lá. Que acabou o assunto. Como? O pessoal já perguntou tudo já. Não, vai ter mais conversa, pode trazer assuntos de exemplos, caso. Oxe, eu estou acostumado, não papos aqui demora. Os encontros, aliás, os webinars. Felipe, eu agradeço pela ótima palestra sobre um assunto que vejo sendo tão pouco falado. E o Senhor, né, veio aqui e mostrou que esse assunto precisa ser abordado. É uma pena que não vejo tantas pessoas para assistir. E essa conversa é bem interessante e que interessa aos jovens. Os que não estiveram aqui perderam uma grande oportunidade de receber e ganhar conhecimento. Mas mesmo assim, o Senhor teve a paciência de ficar 2 horas falando para 10 ou 13 pessoas. É uma bela atitude. Ok, agradeço, Felipe. Evandro, muito obrigado pelo webinar, Léo. Sempre agrega conhecimento para todos nós. Bom, eu tento dispor nessa pandemia aí, enquanto nós tivermos o Meet, gratuito para uma quantidade significante, eu tenho o Skype, mas o Skype só pode entrar 30 ou 60. Esse webinar foi divulgado em várias redes sociais, redes sociais de 20, 100 mil pessoas, 100 mil jovens. Só eu enviei o convite pessoalmente para 1.500 rapazes, eu tenho um grupo de 5 mil, no total, 5 mil rapazes jovens. Mandei para os 3 grupos na FEP, mais uns 6 cristãos, e também Instagram. Algumas pessoas entraram pelo Instagram, outras pelo Facebook, poucos, e alguns do GPL. E assim, é um assunto muito atual, polêmico, e está se tornando um fenômeno de problema. Não está se levando isso a sério. E eu vejo assim, um charlatanismo muito grande, né? Falta de acompanhamento, falta de uma orientação técnica, um sofrimento muito grande e que vem se exacerbando no meio, principalmente de pré-adolescentes, já no início dos 10, 12 anos de idade. Nesse contexto da internet, das redes sociais, a facilidade de acesso à pornografia, ilimitadamente, o descontrole por parte dos pais, a falta de orientações, a falta do paternalismo, de um pai verdadeiramente companheiro, amigo, que possa explicar, conversar, está se gerando uma geração de jovens já com problemas. Esse é um fato. Inclusive nas próprias igrejas, nos ministérios, isso deveria ser comentado, ser explicado através de seminários em todos os ministérios, em todas as cidades, criar grupos de orientação, grupos de ajuda. Esse assunto eu já orientei grupos de jovens, também dei aula, e eu falava abertamente, nós perguntávamos sobre tudo, não tinha besteiros, não tinha tabus, sempre agi dessa forma. E é tanto que os jovens confiam muito em mim, conversam comigo, a questão do sigilo, da ética também, o respeito. E é um assunto que vem se crescendo, essa problemática. E se não houver uma preocupação, nós vamos ter futuras gerações de jovens com muitos conflitos, transtornos, problemas relacionais, problemas no casamento, disfunções eréteis, ansiedade, problemas da sexualidade, até sobre gênero mesmo, infelizmente. E eu mesmo pedi alguns para vocês distribuírem em vários grupos,
alguns tentaram mandar de última hora, e muitos não entram porque acreditam que não é preocupante, não é necessário, não vai trazer problema, não vai trazer nenhum distúrbio. E aqueles que têm descontrole, compulsão, né, são os que deveriam mais estar assistindo isso aqui. Quem pratica pornografia uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, a masturbação, não é uma compulsão. Mas, se já é uma quantidade maior e usa-se a pornografia, e de forma compulsiva, é uma questão a se preocupar. É preciso ter esforço, né? O ideal é que se tenha um acompanhamento, ou se converse com alguém mais velho, mais maduro, um orientador, um líder, ou o pai, né, se existe uma abertura para isso, que eu acho muito difícil, porque os pais da geração de vocês e a nossa não estão sendo preparados para isso. E aí está se gerando esse problema. Acho que a pornografia, Evandro, né? A pornografia se tornou a droga do século pela facilidade do sim, Evandro. Facilidade, agilidade, economicidade, praticidade, comodidade, né? Sigilosidade, diríamos assim, do processo da pornografia. Adriano, eu vou precisar sair. Não, tudo bem, Adriano, acho que ele já saiu. Ok, pessoal. Agora eu vou pedir para vocês abrirem os microfones aí, por favor. Um de vocês aí. Não abra a câmera, não. Vamos interagir, fica mais gostoso, fica melhor. A gente precisa fazer amizade, vocês são jovens e faz parte. Diga, Fábio. A parte sobre o Covid, essas coisas também tem ajudado muito, né? As pessoas estão muito retidas em casa e essas coisas ajudam muito também na parte de pornografia, né? Sim, Fábio. No processo da pandemia, já temos dados mesmos comprovados. O procedimento terapêutico mundialmente, né, se quadruplicou a quantidade de pessoas procurando os terapeutas porque entraram em crises. Quem já tinha uma predisposição à tendência já tinham transtornos, se multiplicou os transtornos. Já temos índices crescentes de suicídio também, infelizmente. Depressão, aumento do consumo de antidepressivos também já está acontecendo. Existe toda uma pressão sobre o nosso superego, né, como expliquei anteriormente, aquela questão social, econômica, o medo do desemprego, aqueles conflitos, se a empresa vai quebrar, não, vai falir, a forma de ter uma renda, o auxílio emergencial. Né, foram durante 3 meses, vai ser enviado para 2, mas não dá para pagar todas as despesas, quem tem filho mesmo não tem como se manter. Existe todo um desespero. A gente não tem uma noção exata quando a vacina vai sair, se vai funcionar ou se não vai trazer mais problemas também. A Rússia provavelmente vai sair daqui a umas 2 semanas, mas ninguém sabe. Primeiro eles vão vacinar, lógico, o país dele todos, para depois negociar e vender. Tem a de Oxford agora no final do ano, em dezembro. Ninguém sabe ainda, não é garantido. A questão do medo, receio, os relacionamentos ficarem inibidos, os contatos, você não pode brincar, você não pode abraçar ninguém, não pode apertar a mão. Quem já tinha problemas de sociopático ou problemas de relacionamentos ficou muito mais agravado. E essa pressão toda vai recair, né, no nosso isolamento. E aquilo que nós fazemos enquanto isolados. Se nós não saímos, se nós não estamos com a nossa mente ocupada com distrações, com algo que nos traga prazer, como esporte, fazendo uma academia, jogando bola, natação, se você não sai, não vai para um parque, não vai para um lazer, não vai para um cinema, né? Não vai para os que gostam de um bar, uma festa, né? Este prazer vai ficar retido, é uma pressão funcional, psíquica. E aí quando você entra no seu quarto, fecha a porta, né? E aí junta, que às vezes tem que estar estudando, né? Tudo online. Ou você tem que estar trabalhando também, às vezes os que ainda estão trabalhando online.
prestando serviço. Olha, você se vê entre quatro paredes, naquele processo, naquele isolamento. Não pode estar namorando, né? Não pode estar se relacionando intimamente, não pode praticar sexo. Quem já era acostumado a ter vários relacionamentos ou está transando constantemente já não pode, por causa do risco. Ele não pode nem se visualizar porque está usando uma máscara no rosto. Não pode pegar transporte, não pode estar viajando. Então essa pressão toda vai desencadear também na libido. E aí você vai, né, por pressão, acabar tentando evacuar esta pressão de alguma forma para gerar dopamina. O próprio cérebro ele vai produzir este desejo. Né? Porque não é uma questão mecânica, você apertou ali uma tecla de computador. Não. São inúmeros fatores, nós somos humanos. O ser humano é extremamente complexo. A nossa psique, então, né, assim, tem mais de 60 anos a psicologia, a psicanálise tem mais de 80, 90, né, a filosofia tem mais de 200, 300 anos, tem todo o arcabouço também dos dogmas religiosos, e não se esgota. A neurologia, a neurofisiologia, agora com uma recente ciência de 20 anos para cá, né, ainda está no início descobrindo muita coisa sobre a mente humana, a psique e os órgãos. E aí deve-se criar, né, artifícios dentro de casa mesmo. Né? Aquela questão, fazer exercício físico, você pode abrir um vídeo de YouTube, você pode tentar fazer ginástica localizada em casa, comprar uns pesos ali você fazer para exercitar. E quando você exercita, você está trabalhando alguns hormônios, a serotonina, o hormônio da dopamina para gerar prazer. Você pode assistir vídeos, filmes, documentários também. Pode pegar o material para ler, livros, arquivos, estudos, fazer um curso virtual gratuito, que tem muitos agora, lives, webinars como a minha, que eu fiz hoje, para ocupar o espaço, a mente, não ficar. Dizem as pessoas, no senso comum, que mente desocupada é a oficina do diabo. Então, assim, você pode conversar também com pessoas através da conexão à internet, né, ampliar os laços de relacionamento, as redes sociais, criar instrumentos. Criar instrumentos. Por exemplo, se você puder andar em um determinado horário na praça, vá andar de manhã cedo enquanto não tiver pessoas com a máscara, chega em casa, você troca ali o sapato, a sandália, tira a roupa, você toma um banho, se higieniza, né, sem contato, sem aglomerações. Criar alternativas. Criar alternativas, porque senão você vai parar realmente na pornografia. E aí o que acontece também? Usando muito o computador, Fábio, né? O celular, acaba que aqui abre um link aqui, um link ali, aí tem uma cena, até um filme mesmo. Todos os filmes, se não tiver sexo e erotismo, já não vende bilheteria. E aí estimula, de alguma forma. Né? O certo é a pessoa se autocontrolar, se policiar, se conhecer perfeitamente, para eliminar essas válvulas aí. Agora vocês não perguntaram nada, pessoal, ficaram com medo da gravação? Nenhum exemplo de um amigo, de um conhecido, nenhuma dúvida mais especial? Aproveitem. Podem falar de um amigo, de um colega, alguma outra questão, um exemplo. Aproveitem. Quem mais vai abrir o microfone aí, ó? Fábio foi corajoso. Nessa hora eu quero ver os machos. Cadê os homens, rapaz? Quem vai falar aí? Quer falar, Danilo, alguma coisa? Rodrigo? Everton? Somos poucos, só tem 6 agora no grupo. Para não precisar de ter que ler, pessoal. Minha garganta aqui já está barreada. Vamos? Estou esperando. O outro webinar foi bem mais dinâmico. Se vocês quiserem, eu posso desligar também a gravação aqui, viu? Se vocês não quiserem se expor, vocês podem me pedir, a gente encerra aqui, que já temos 2 horas, e aí eu desligo. E a gente dá continuidade à parte mais pessoal. Ao gosto dos fregueses aí. 6 fregueses.
Estou aguardando. Ô, Leonardo, Sim, teve um caso de um rapaz aqui do grupo que ele fez uma retenção, acho que 85, 90 dias, se eu não sim. me engano. Aí ele teve relação. Sim, sexual Aí, prática. isso, teve relação sexual. Aí ele falou que ficou acabado. Tipo, porque ele perdeu tudo, tipo, aquela energia que ele tava, ele perdeu tudo. Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para não ficar desse jeito? Fábio, se ele teve uma relação sexual apenas, e vamos supor, primeira hipótese, Ele né? falou que foi duas. Tá, ele teve 2 orgasmos, é isso? Isso. Bom, isso aí vai depender da intensidade. Né? Você pode ter um orgasmo e ejacular pouco, ok? Mas você pode ter um orgasmo também e expelir muita proteína, muitos espermatozoides. Vocês sabem, vocês são homens, vocês já conhecem o corpo de vocês, já praticaram, vocês sabem desse processo. Então, se ele Sim. teve uma relação sexual intensa, em que foi muito prazeroso a ele, e ele chegou a ter 2 orgasmos em momentos separados, e ejaculou bastante, é natural que ele vai sentir um cansaço físico, orgânico, mas também uma sensação de prazer intensa, né? Porque ele está tendo a satisfação, ele está sentindo um prazer de estar com a pessoa, né? E dando prazer a essa outra pessoa. Então, é orgânico, não tem jeito. O que ele não pode é se sentir frustrado ou imaginar, acreditar que ele perdeu todos os privilégios dele, né, durante desses 85 dias ou 100 dias que ele conseguiu acumular. Mesmo porque, se ele um dia casar, né, no matrimônio ele vai estar tendo, durante a semana, 1 ou 2 ou 3, sei lá, relações sexuais com a sua esposa. Então, assim, a questão diária, ou muitas vezes durante o dia, é que vai trazer um problema orgânico e psíquico. Né? Então, assim, quem tiver nessa situação não deve se preocupar com isso, porque é natural. Como eu falei no primeiro afeto, nós fomos criados geneticamente, biologicamente, nós temos essa questão intrínseca do nosso organismo para a reprodução. Vocês precisam lembrar disso. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos um corpo, uma estrutura física, psíquica, para dar prosseguimento à nossa prole, nossos herdeiros genéticos. Isso é uma questão psíquica intrínseca, até inconsciente. Nós já trazemos isso de uma forma inconsciente, como já diria Jung. Nós temos uma memória inconsciente, hereditária. Não tem como você proibir, cancelar, eliminar isso. Né? E temos que ter cuidado com os excessos, né? A forma de pensar, os excessos de preocupação, os exageros, porque aí, em vez de estar resolvendo um problema, pode estar criando outro, né? De fato. Felipe, eu não posso falar no momento, estou aqui em casa. Tudo bem, Felipe. Quem não pode falar de forma alguma, pode digitar, que eu vou estar respondendo. Eu estou pedindo para vocês falarem porque fica muito mais interativo o grupo, fica mais dinâmico. O outro webinar dele foi bem mais dinâmico, o pessoal trouxe casos, exemplos. Não fique com vergonha não, o próximo. Quem vai ser o próximo corajoso aí? Abrir o microfone. Eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas. Agora, se ficarem inibidos, a oportunidade vai passar. A próxima webinar que eu vou fazer lá no GPL vai ser já na área espiritual. Porque eu acho que já esgotei até o assunto. Aí, fora isso, agora tem que ser acompanhamento individual mesmo. Teve um Lucas que ele me pediu, só que o Lucas já saiu aí do grupo também. Ele tinha me pedido bastante para entrar. E aí, quem quer fazer mais alguma pergunta? Pode ser relacionado à sexualidade, então. Vamos abrindo. Vamos sair de NoFap. Vamos partir, então, para alguma outra questão relacionada aí, sobre namoro, sobre a questão psíquica, os pensamentos, as preocupações com a NoFap, preocupações de desempenho.
Quem mais gostaria de falar? Se puder abrir aí. Danilo, gostaria de falar, Danilo? Fala aí alguma coisa pra gente. Bom, alguém quer digitar então? Alguma pergunta, algum questionamento? Se alguém quiser ou acha melhor. Isso, Danilo, fala. Ô, Léo, explica um pouquinho sobre a masturbação masculina e a feminina, o prazer, como é na mulher. Bom, os pontos de vista são bem diferentes. A masturbação dos homens hoje está entre 60% a 95% em termos do total dos homens. Os demais é a questão de sexo mesmo, na prática, casados. Raros os rapazes, já conversei com rapazes que não praticavam, acontece, ok? Ou por fatores orgânicos ou por fatores psíquicos, eles não praticam, não sentem prazer, ou acham que é até uma sensação egoísta ou que não traz nenhum um prazer em relação a não ter um outro corpo com outra pessoa. Isso acontece. Ou também pode ter alguns transtornos, algumas questões intrínsecas pessoais que precisa ser analisado individualmente. A mulher, além dela praticar a questão da masturbação uma intensidade bem menor, porque existia aquela questão da repressão do dogma religioso cristão, principalmente católico, elas já não faziam isso em intensidade. E elas associavam a questão também inconsciente, o próprio processo da menstruação, como se fosse algo sujo, imundo do corpo delas. E na verdade não é. A menstruação, a gente sabe que é um processo de higienização do útero, com a limpeza interna e a eliminação dos óvulos que não foram fecundados. E ultimamente, o que era de 40% a 20%, hoje já tem um índice de 60% pelas estatísticas da prática pelas meninas, as garotas. Quando elas praticam o processo da masturbação, não é o mesmo que os homens, porque as mulheres elas são sensitivas. Elas se excitam pela comunicação, pela conversa, o diálogo, o cortejo, o romantismo, pelo processo do tato físico, os abraços. A mulher é diferente, bem diferente de nós. Mas, ultimamente, com a questão, com a ideia do femininismo, da liberdade da expressão, a liberdade do prazer, do autoerotismo, elas vêm também aumentando a prática. E, quando elas se masturbam, geralmente, uma grande parte delas usa um instrumento. O próprio dedo, friccionando ali o ponto G, que é o clítoris. E a gente já sabe que o clítoris, pelas últimas pesquisas, não é só aquele ponto, aquele pontozinho pequeno, externo da mulher. Ele tem uma extensão em volta de toda a vagina. Internamente, o que fica externo é só o ponto mesmo. E elas, lógico, se acariciam, elas fantasiam muito, mais do que nós, o processo da masturbação. Muitas já assistem pornografia e usam vibradores, algum objeto, para dar a sensação do orgasmo da penetração. Só que, da mesma forma que acontece com os meninos, o nosso orgasmo dura de 4 a 6 segundos. O orgasmo feminino é de 12 até 16. Inclusive, elas aguentam passar a noite toda praticando sexo. Elas transam com vários homens simultaneamente, se for necessário, se for preciso, se houver oportunidade de se desejar. E nós não. Depois da segunda ejaculação, a terceira, depois da terceira, quem conseguir já é um herói, em seguidas.
mesmo porque ele não consegue ficar ereto durante muito tempo. Insiste o incômodo, as dores no abdômen, os próprios testículos, não dá, a gente não aguenta. Mesmo que a produção de espermatozoide é muito maior do que a produção do óvulo, apesar da dimensão ser menor. E as que assistem a pornografia, já existem relatos que elas se sentem obrigadas a satisfazer os desejos dos meninos. A mesma forma que acontece com os rapazes. Quando eles vão para o ato sexual, eles acham que vai dar o prazer à mulher. É a questão da quantidade de penetração, a forma de selvagem de agressão, né? A forma de estimular a mulher, e que às vezes tem que ser oral, né? E não entende que existe um espaço de tempo cronológico para a menina, a garota. Ela tem o processo da lubrificação e depois do enrijecimento dos lábios vaginais, que é o momento em que eles ficam mais inchados, espessos, e é o momento da penetração. Não é só no momento que ela está lubrificada. Então a mulher requer um tempo. É como se fosse fogo a lenha. E o homem é fogo a gás. Acendeu, pegou e ficou ereto, está pronto. A mulher é totalmente diferente. E isso não se ensina, né, nas escolas de aula de sexualidade. Então, essa estrutura é toda diferente. Quando e as que assistem pornografia, né, elas se frustram também. Porque quando elas se deparam com um rapaz, e esse rapaz não tem aquele desempenho todo que aqueles homens dos vídeos têm, ou não estão naquela penetração, naquela ansiedade, naquela força, aquela potência toda, elas se sentem inferiores, se sentem imerecidas e acreditam até que não conseguem estimular o parceiro. Aí já gera-se um outro fato também diferente do nosso. Como também acontece com as esposas casadas, que quando o rapaz ele é acostumado à pornografia, à masturbação, muito intensamente compulsivo, vai para o casamento e aí no apagar das luzes não tem as imagens, o contexto, a estrutura é outro, tem que ser nos abraços, nos beijos, nas carícias, e aí o negócio pimba, né? Não consegue às vezes ficar ereto naquele desempenho todo. E no processo, no nervoso, a ansiedade acaba acelerando ou retardando demais. Ou não conseguindo nem ejacular e sentir o orgasmo. Porque o orgasmo independe da ereção, exatamente, e independe também do processo da fricção peniana. Você pode ter uma ejaculação dormindo, posição noturna, sem estar ereto ou totalmente ereto. Você pode sentir até um orgasmo sem estar ereto e até em sonhos. Como você pode ter ejaculação e não ter orgasmo em sonhos. Então as coisas não são muito bem conexas. Tem essas dissociações. Rodrigo Gonçalves, atração de mulheres. Fale, Rodrigo, abre o som aí e especifique isso. Tá, Felipe, pode sair tranquilo. Vocês vão ficar até onde aguentarem, que também daqui a um tempo eu vou ter que parar, senão vai ficar totalmente louco. Você falou atração de mulheres. Não entendi, Rodrigo. Você quer especificar aí? O que você quer falar sobre isso? Como se funciona essa atração de pessoas que dizem. Eu não sei se essa atração quando está no sim. Pode existir, creio que acontece, uma mudança em relação à atração. Por quê? Se está reduzindo a quantidade de testosterona, se o jovem, o homem, está reduzindo a quantidade de expelição do sêmen, né, pela ejaculação, se ele está reduzindo as imagens, ele consegue eliminar as imagens, e a libido, né, mesmo reduzida, ela vai continuar existindo, essa libido ela tem que ser voltada psicamente por pulsão energética para alguma área. E o desejo ele pode ficar mais intenso em relação à atração. Eu até falei no outro webinar que acontece com o ferormônio. O ferormônio, através da testosterona, pode ficar mais forte, que é o nosso cheiro natural, né, do próprio homem, que a gente exala isso de uma forma bem pequena, mas pode ser exalada.
E pode acontecer. Agora, não uma atração de um desejo assim, mitológico, fantasioso, exagerado, de querer olhar para todas as mulheres e desejar todas as mulheres, ou se achar que está melhor, né? Ele pode estar se sentindo mais viril, mais forte fisicamente, né? Pode estar praticando mais força, ter mais força pela questão dos músculos, praticando esporte, né? Se sentindo mais másculo e viril, mas não de uma forma assim fantástica, né? Fantasmagórica, exagerada, como se comenta. Nesse nível exagerado, não acredito. Tá. Evandro, acho que é por causa da liberação dos... Sim, feromônios eu falei. Rodrigo entendeu. Qual a próxima pergunta? Dois já abriram o microfone aí. Quem mais pode fazer isso? Quem mais gostaria de falar alguma coisa, de perguntar? Pessoal, a parte da gravação eu vou estar encerrando aqui agora, viu? Deu 1 hora e 56 minutos. Eu